Eu queria começar com uma pergunta aqui, que eu acho que talvez seja um dos argumentos que são colocados quando se fala dessa questão da continuidade dos dons, pelo menos eu já ouvi isso algumas vezes, que é a questão da história da igreja, né? Desses dons na história da igreja. Aí uma pessoa perguntou sobre isso, ela já colocou aqui alguns os pressupostos dela, mas vamos lá. Em algum momento da história, houve um cessar do dom de língua, uma vez que a prática só retornou no final do século XIX? E aí, só retornou mesmo no século XIX? Então, não. A gente encontra em todo o panorama, desde a igreja primitiva, da patrística, que a gente vai ali desde o segundo século até o quarto século, nesse principal movimento, vários exemplos de línguas acontecendo na igreja. Um exemplo desse é quando Clemente ele faz uma afirmação de que havia na igreja dele uma mulher que não só profetizava, mas também ela falava na língua dos anjos, ele fala assim. E ele diz que não viu mulher em Éfeso dessa forma, mas viu em Corinto. A gente tem que lembrar também que Clemente ele assume no segundo para o terceiro século toda aquela região da Ásia Menor que antes Paulo estava por ali. Então ele percebe que, e para ele isso era algo muito simples. Beleza. Quando a gente chega no quinto, no sexto século, o mesmo movimento de línguas está acontecendo em igrejas e tem registros ali também. Tem um teórico, agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele lançou 4 volumes, mostrando em cada século da igreja, cada momento da igreja, os registros históricos, interpretando esses registros históricos. Então, uma das maiores falácias no livro Fogo Estranho, do John MacArthur, é essa afirmação de que cessaram as línguas. Porque isso é uma falácia acadêmica não comprovada, já que diante dos textos, duas coisas, ou houve uma má índole no sentido de eu não quero ler esses textos, eu sei deles, mas eu vou colocar eles aqui, ou ignorância de que eles existem. Mas eles são inegáveis que eles existem.